irmão falou, Deus usa as coisas loucas desse mundo, né? Eu quero ler aqui, rapidinho, em Salmo 124, que diz assim: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou a nossa alma como um pássaro no laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. E lá no Salmo 46, apenas o primeiro verso diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Irmã, meninas, vou chamar vocês de meninas. Com 13 anos, eu perdi a minha mãe. E aí, depois que eu perdi a minha mãe, eu tinha mais 2 irmãs mais novas e 2 irmãs mais velhas. As 2 irmãs mais velhas, o primeiro casamento da minha mãe. E com 13 anos eu perdi a minha mãe. E aí, eu comecei a... O pior erro nosso é achar que a gente para na hora que a gente quer. Esse é o pior erro. Essa é a pior mentira que o diabo conta pra gente. Que o inimigo coloca na nossa mente. Você para na hora que você quiser. Isso é mentira. Depois que você começa, você não para na hora que você quer. A gente só para realmente quando Deus vai ali e fala: não, eu vou libertar. Porque ao contrário, a gente não para. Eu comecei fumando maconha por causa das amizades da escola. E aí eu falava assim: só um baseadinho. Só um baseadinho. Que isso daqui não tem nada não. Só um baseadinho. E aí quando eu fui ver, eu tava fumando pedra. Eu comecei a usar cocaína, né? Cheirar. A farinha já não fazia mais efeito. Aí eu comecei a usar pedra. E por fim eu já tava lá. Já estava fumando pedra na lata, morava na rua, dormia no banco da praça. Não sei se vocês conhecem ali a Praça do Jaçanã, ali em São Paulo. Eu dormia naquele banco da praça do Jaçanã. E eu já não conseguia mais parar. Eu tinha dentro de mim muita vontade de parar, mas eu não conseguia. A minha irmã me colocou, depois que minha mãe morreu, eu fui morar com a minha irmã mais velha. E quando minha irmã viu que eu estava me envolvendo nessas coisas de droga, ela me colocou para fora de casa. Eu fui morar ela tinha um bosque na frente da casa que ela morava, e ela me colocou para fora de casa e eu passei a dormir nesse bosquinho lá. Aí todos os dias ela passeava com o cachorro lá naquele bosquinho, passava por mim, eu dormindo ali, e ela fingia que ela não me via. Todos os dias era a mesma coisa. Quando ela começou a se incomodar que eu estava ali, eu era de menor ainda. Quando ela começou a se incomodar que eu estava ali, ela ligou para o conselho tutelar e falou que eu tinha roubado ela. Mentira, porque eu não tinha nem entrado mais na casa dela. Depois que ela me colocou para fora de casa, ela jogou as minhas roupas da sacada, assim, tudo com um monte de sacolinha. Tava essas sacolinhas de mercado, ela colocou minhas roupas numa sacolinha de mercado e jogou tudo pela sacada. Ela queria para mim não entrar na casa dela mais. Porque eu era nóia, eu era drogada e eu tinha roubado ela foi e falou. Aí o conselho tutelar me pegou e me levou para um abrigo. E aí eu fui morar num abrigo, só que eu também não queria ficar ali, porque a abstinência era muito grande. Eu não queria ficar naquele abrigo de jeito nenhum. Eu queria fugir dali, foi o que eu fiz, eu fugi dali. Maravilhoso, Deus! Eu fugi dali e desde então eu perdi o contato com todas as minhas irmãs, com todas. Eu não tinha mais contato com nenhuma delas. Quando eu fugi do abrigo, eu voltei na casa que ela morava. Um vizinho me falou que ela tinha mudado de cidade. Ou seja, eu estava sozinha. E aí, a gente sabe que a gente que é mulher, as coisas são mais fáceis, né?
ou não, assim, a gente faz coisas por causa de droga que depois a gente nem imagina que a gente fez, né? Eu fui parar no Paraná por causa de droga. Fui pro Paraná, viajei pro Paraná. E lá, e a gente tenta sempre se esquivar das coisas, mas lá, quem que eu fui conhecer? O dono da biqueira do lugar que eu tava. Então aí ali eu me afundei de uma forma que eu não via mais saída pra mim. Eu achava que eu não tinha mais jeito pra mim. Eu achava que realmente era o... Quem que ia me ajudar? Eu não tinha família, eu não tinha ninguém. Minhas irmãs não queriam saber de mim. Minha mãe, que era a única que talvez me ajudaria, que me ajudaria se estivesse viva, que estava morta. Quem que ia me ajudar? E aí eu sempre escutava louvores assim. Tem um louvor que eu agora não consigo lembrar, mas aquele que fala assim: porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. E mesmo na rua eu escutava esse louvor, de alguma forma eu escutava. Teve um dia que eu usei tanta droga que eu comecei, acho que, ter uma overdose. Eu nem sei o que foi aquilo que eu tive, mas eu achei que eu ia morrer ali mesmo. Eu achei que eu ia morrer, eu comecei a passar mal e eu falei, meu Deus, é agora que eu vou morrer de tanta droga. Eu usava droga todos os dias, não era assim uma vez ou outra, porque eu não tinha onde morar, eu não tinha onde dormir. O que eu fazia? Eu usava só droga, só usava droga. As pessoas me chamavam de nóia. Eu trabalhava na biqueira de olheira, os policiais me batiam porque eles já não queriam mais me ver na rua. Teve um policial uma vez que falou assim pra mim: se eu te pegar aqui na rua depois das 10, você vai ver o que a gente vai fazer com você. Mas pra onde que eu ia? Eu não tinha onde ficar, eu só tinha que ficar na rua, não tinha pra onde ir. E aí a gente se submete por coisas terríveis. E a minha alma estava cansada, eu estava cansada. Eu só queria que Deus olhasse pra mim. Mas eu não fazia nada também pra Deus olhar pra mim. Mas eu também não tinha força, não tinha quem me ajudasse. E aí eu conheci as irmãs do meu esposo. Duas perdidas também. Perdidas. Eu conheci as duas irmãs dele. E aí a gente começou a usar droga, todo mundo junto, eu e elas. E aí elas falaram assim pra mim: vamos lá pra minha casa. Vamos lá pra minha casa, que a gente usa lá em casa. E eu fui. Eu nem conhecia ele. Fui, conheci a mãe dele já me odiou, né? Porque ela achava que era eu que induzia as filhas delas. E aí eu fui, eu dormia uns dias lá, outros dias eu estava na rua, e assim eu ia fazendo. E aí elas falaram dele, ele estava preso na época. Aí ele estava preso e elas falaram dele. E aí eu comecei a falar com ele por telefone, mas eu também não